Não é porque o paciente tem diabetes que ele vai ter o pé diabético. Esta entidade é definida por essas três complicações. Ou o paciente vai ter infecção no pé, ulceração no pé ou destruição no pé. E por que o paciente com diabetes vai ter essas complicações, vai infectar, vai ulcerar? Por dois motivos, por dois mecanismos principais. Ou ele vai ter alteração vascular, o sangue não vai chegar ali, então não vai ter uma vascularização adequada, não vai ter uma defesa adequada contra essas entidades que o pé pode adquirir, ou vai ter uma alteração neuropática. E a alteração neuropática pode ter dois motivos para gerar lesão no pé. Uma pela neuropatia autonômica, pela falta da sudorese, o pé fica seco, com rachadura, fica mais fácil de adquirir infecção. E outra pela neuropatia sensitivo-motora, que predomina o sensitivo, ou seja, o pé não sente, a pessoa não sente ali, vai ter pequenos traumas, vai acabar não percebendo e vai complicar, pode complicar com ulcerações. Aqui só resumindo isso que eu falei para vocês, essas alterações biomecânicas no pé vai gerar calos, vai alterar a pressão plantar, os pontos de pressão no pé vão mudar, aumentando o risco de calosidades, aumentando o risco de traumas, que pode levar a úlceras. Em relação a essas úlceras, tem basicamente dois tipos de úlceras no pé, as úlceras neuropáticas e as úlceras isquêmicas. Eu posso ter as úlceras mistas, que é um pouco de cada, mistura um pouquinho, mas na prova o que vão querer saber de vocês é para vocês identificarem o que é úlcera neuropática e o que é úlcera isquêmica. A úlcera neuropática é aquela que se dá pela alteração do nervo, a alteração neuropática, sensitivo-motora autonômica. Já a isquêmica, como o próprio nome diz, é por alterações vasculares. Então vamos lá as principais alterações e explicar o motivo delas. Relação à úlcera neuropática. Vai ser indolor, já que vai ter uma alteração sensitiva, o paciente não vai sentir adequadamente, e os pulsos vão estar presentes, afinal não tem alteração vascular. Já a isquêmica é o contrário. O pulso vai estar ausente, não tem sangue chegando ali, e vai ter muita dor, porque o nervo vai estar preservado. E daí a isquemia vai levar o paciente a ter muita dor mesmo. Então vai chamar atenção nesse caso da úlcera isquêmica. Outra coisa, as calosidades se dão mais na úlcera neuropática, porque na úlcera neuropática, como o paciente não sente o pé direito, ele muda a posição da pisada. Quando ele muda a posição da pisada, começa a pisar mais de um lado do que do outro, então começa a sobrecarregar mais alguns pontos no pé, aumentando esses calos. Já a úlcera isquêmica, o que chama atenção de anexo são as unhas atrofiadas. Como não chega sangue ali, não tem irrigação direito, começa a atrofiar as unhas do paciente. Pele seca na úlcera neuropática, por quê? Porque tem alteração autonômica, como eu falei. O paciente não tem uma sudorese adequada, então começa a fazer rachaduras no pé. E na úlcera isquêmica vai ter palidez, não chega nem sangue no pé ali, então o paciente vai ficar com o pé mais frio, pálido. Em relação à úlcera em si, a úlcera do neuropático vai ter o tecido granuloso, porque vai ter um tecido que vai começar a querer cicatrizar ali. Por quê? Porque chega sangue. Já a úlcera isquêmica vai ter margens irregulares, não vai cicatrizar adequadamente, vai ser não exudativas, vai ser úlceras secas. Enquanto as úlceras neuropáticas vão ser úlceras mais secretivas. Por isso que a gente vai chamar gangrena úmida a úlcera neuropática e gangrena seca a úlcera isquêmica. Beleza? Então, aprenda a identificar o que é neuropática e o que é isquêmica, pode ter também a mista. E um outro ponto importante, a principal do diabetes é a úlcera neuropática, que inclusive é a principal causa de amputação não traumática na maioria dos pacientes. Fechou aqui? Vamos conversar sobre o tratamento de maneira geral. Cuidados locais são sempre importantes, limpeza, curativos diários, antibiótico terapia para cobrir cocos gram-positivos. Então, uma sugestão aqui é amoxicilina com clavulonato, se o paciente não está grave. Se o paciente está grave, é de bom tom a gente cobrir anaeróbios e gram-negativos também. Daí a gente associa vancomicina com meropenem. Uma coisa muito importante que cai em prova, nunca, mas nunca mesmo, pessoal, faça antibiótico tópico. Então, aqueles antibióticos tópicos aqui para úlcera do diabetes não servem para nada. Só vai selecionar germe, não tem valor. Então, vamos fazer antibiótico sistêmico, por via oral ou por via endovenosa se o paciente estiver grave. E outra coisa importante é aliviar a pressão do pé. Se você trata adequadamente, mas o paciente continua pisando ali naquele ponto, naquela úlcera, então vai perpetuar a úlcera, não vai adiantar nada o tratamento que você está fazendo. Então a orientação é tirar o pé do chão. Então isso pode ser com gesso, pode ser com aquele RoboFoot, ou mesmo com repouso do paciente. Então evitar a pressão excessiva em cima daquele calo, em cima daquela úlcera.